Segundo ele, foi essa teoria que o deixou multimilionário. Será mesmo? Esse é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. George Soros é um milionário húngaro que dispensa apresentações. É muito polêmico, muitos o acusam de terríveis crimes contra a humanidade, mas, no mínimo, ele é culpado de ser financiador de várias organizações terroristas, socialistas e progressistas no mundo todo. Ele é a grande força por trás da esquerda mundial. Para quem não conhece o cara e sua orientação filosófica, vale a pena ver o vídeo Quem é George Soros?, onde explicamos desde a origem dele na Hungria comunista até o golpe que ele deu no Banco da Inglaterra, onde passou de muito rico para multimilionário. Mas independente da sua opinião sobre ele, é indiscutível que o cara sabe alguma coisa. Segundo ele, a teoria da reflexividade está por trás do seu sucesso como investidor e também guia suas decisões acerca do que ele chama de estratégia filantrópica, ou seja, para quem ele vai dar o dinheiro dele. Mas o que é essa teoria? Bem, a teoria da reflexividade, como o próprio Soros diz, é lastreada em dois axiomas básicos: os princípios da falibilidade e da reflexibilidade. O princípio da falibilidade diz que, em uma situação em que existem participantes tentando racionalizar aquela situação, compreender a situação, a visão dos participantes é sempre parcial e distorcida. E o princípio da reflexibilidade, por sua vez, diz que essa visão distorcida da situação pode alterar a situação em si, porque a ação decidida com base em informações imprecisas e distorcidas gera resultados tendenciosos, ineficazes e até contrários ao interesse original. Esses dois princípios ou axiomas são meio senso comum, né? De fato, quando imaginamos a interação entre seres humanos, é evidente que estamos cientes das limitações humanas. Ninguém sabe todas as informações sobre qualquer situação que seja. Da mesma forma, é óbvio que uma ação humana tomada, mesmo com as melhores das intenções, se for baseada em informações imprecisas, terá resultados distintos do esperado. Mas ele atribui ao princípio da reflexividade uma ponderação importante. Segundo ele, a situação na prática tende a caminhar para a situação distorcida imaginada pelos participantes devido a um feedback positivo. Por exemplo, um governo é visto como ruim por muitas pessoas. Mesmo que originalmente isso seja uma visão distorcida da realidade, o governo não era tão ruim assim no início, isso acabará forçando tanto as pessoas quanto o governo a tomar ações que, em última análise, confirmam a visão distorcida original das pessoas. O governo acaba virando um governo ruim. Quando a sociedade trata viciados em drogas como criminosos, mesmo que originalmente não tenham cometido de fato nenhuma agressão, isso acaba forçando-os a se tornar exatamente isso, criminosos. Não é difícil de verificar isso na prática com exemplos bastante concretos. Por exemplo, aqui no Brasil, a esquerda brasileira sempre fez questão de colar em Bolsonaro a pecha de ser autoritário e antidemocrático, embora, em momento algum, ele tenha tomado medidas nesse sentido. De fato, é fácil ver que, em muitos pontos, parecia mesmo que a única alternativa para ele seria exatamente se tornar um ditador, tomar uma medida autoritária. Ou seja, o fato de todo mundo colocar aquela visão distorcida sobre ele acabaria forçando ele a se tornar exatamente aquilo. Ele acabaria se tornando aquilo que esperavam que ele fosse, mesmo que na visão original fosse uma visão distorcida da realidade. Eu me pergunto até que ponto essa estratégia da esquerda brasileira foi intencional e baseada exatamente na teoria do Soros. De qualquer forma, ele vai além. Ele diz que existem algumas colocações que são reflexivas e outras não. Por exemplo, está chovendo é uma afirmação simples ou natural, porque ela é ou verdadeira ou falsa. Mas colocações como vivemos em tempos sombrios são colocações reflexivas. Elas não são necessariamente falsas ou verdadeiras. Elas definem um sentimento subjetivo, mas ao mesmo tempo elas tendem a induzir o resultado de forma reflexiva, porque usamos como cognição para nossas ações, o entendimento para tomar a nossa decisão, para formar o nosso estado de espírito, frases e colocações de outras pessoas. E outras pessoas usam como feedback a nossa ação, a nossa frase ou colocação. Com isso, se você tiver muita gente falando essa informação, pode-se formar um feedback positivo que acaba por gerar exatamente a percepção distorcida original.
Ele continua dizendo que a maior parte dos feedbacks na natureza são negativos, não são positivos. Por exemplo, quando você joga uma bola para o alto, ela tende a acumular uma energia potencial da gravidade, diminuindo a sua velocidade até a velocidade zero, e depois tende a retornar ao chão, ao seu estado inicial. Ou mesmo em microeconomia, a curva da oferta e da demanda é mantida em equilíbrio pelo feedback negativo. Se muita gente começa a comprar um determinado produto, a alta demanda para a mesma oferta faz com que o preço suba. O preço subindo incentiva que menos pessoas comprem daquele produto, diminuindo a demanda e, ao mesmo tempo, incentiva mais pessoas a fabricarem tal produto, aumentando a oferta. Isso leva, ao final, a uma estabilização do preço em um novo ponto de equilíbrio. A distorção original tende a corrigir a própria distorção e buscar um ponto de equilíbrio próximo ao ponto original. Porém, segundo ele, a teoria da reflexividade diz que tal fator não se aplica em uma situação reflexiva. Imagine que, ao invés de um preço normal de um produto, estejamos imaginando o valor de uma ação. O valor de uma ação tem relação com o que as pessoas esperam do futuro daquela empresa. Então, se houver uma distorção significativa na cabeça de um número significativo de pessoas, a reflexividade garante que aquilo se tornará uma profecia autorrealizável. Por exemplo, um grupo grande de pessoas acha, de forma errônea, que uma ação tem bastante futuro. Esse grupo começa a comprar muitas dessas ações, o que faz com que as ações subam de valor. Outras pessoas que estavam em dúvida passam a imaginar a mesma coisa e também compram daquelas ações, aumentando ainda mais o valor da ação. No final, a ação acabou gerando uma alta pela reflexividade. A imagem distorcida por um loop de feedback gerou o resultado esperado, gerou a própria situação imaginada. Em tese, isso faria um aumento de valor seguir de forma indefinida. Isso leva ao que ele chama de situação longe do equilíbrio. Porém, lógico, em algum momento o feedback positivo se vira ao contrário, justamente com as pessoas questionando se aquele valor é justificável ou não. Daí gera-se um efeito contrário, a desconfiança das pessoas param de comprar a ação cai, gerando mais desconfiança e pronto. Novamente, um feedback positivo, mas no sentido contrário, reduzindo o valor da ação a pó. Todo mundo começa a vender porque não acredita mais na ação, o que causa mais gente ainda vendendo, gerando o crash. Na visão dele, a existência desse feedback positivo devido à retroalimentação de opiniões entre pessoas gera situações longe do equilíbrio, o que acaba sempre mal. Por isso, na visão dele de novo, é importante haver uma parte externa, um governo, para regulamentar o mercado e evitar tais situações drásticas. O mercado em si é incapaz de resolver os desequilíbrios devido ao feedback positivo que ele mesmo gera. Interessante entender como ele pensa, e lógico, dá a impressão que muita gente na esquerda concorda com ele. Como vemos, volta e meia tentam influir mesmo na realidade, impondo a sua visão particular distorcida de uma coisa, porém cabe algumas observações. Primeiro, é que mesmo que ações subam irracionalmente, depois elas caem. Isso não quer dizer que não seja um feedback negativo no final das contas. Feedbacks positivos são simplesmente impossíveis no longo prazo. Em algum momento, se tornam feedbacks negativos em direção ao equilíbrio. Embora você possa argumentar que o exagero causa o problema, na verdade é preciso entender que nunca há equilíbrio de curto prazo em situação alguma. Todo equilíbrio acontece em médio ou longo prazo, sempre. Finalmente, é inútil entender o governo como uma entidade que arbitra regras infinitamente sábias para guiar a sociedade. No final das contas, o governo age exatamente como uma das pessoas pensantes na situação, apenas mais uma distorção particular. No final, ele pode causar tantos problemas e feedbacks positivos indevidos como qualquer outro participante daquela situação. Pior, ele pode gerar mais provavelmente isso, visto ter muito poder sobre o mercado. Do meu ponto de vista, portanto, parece que sim, existe alguma lógica na visão da reflexividade. De fato, ela ocorre. Soros apenas falha em apontar a forma como resolver esse problema. Ao contrário, a solução é mercados livres com o máximo de informação possível. Vão haver ciclos de expansão e contração sempre, porém, ao menos serão efeitos apenas dos participantes do mercado, sem nenhum feedback positivo desnecessário de outras pessoas envolvido. Finalmente, pode-se entender que a teoria dele foi o que fez ele ficar rico mesmo, mas não é tão fácil assim outras pessoas aplicar tal teoria.
Vamos entender. Imagine, não existe nenhum método infalível para ganhar dinheiro com ações. Mas vamos supor que um cara muito inteligente descubra uma correlação fantástica para saber se determinada ação vai subir ou cair amanhã. Ele cria um modelo elaborado matemático que considera a notícia de jornal, a posição de Saturno, a temperatura média da Terra, e esse modelo gera 80% de acerto sobre se a ação vai subir ou cair amanhã. Esse cara vai começar rapidamente a fazer muito dinheiro. Em pouco tempo, o resto do mercado vai começar a prestar atenção no que ele faz. Se ele compra uma ação, todo mundo compra também. Isso gera dois efeitos. Primeiro, que o modelo dele passa a ser autorrealizável. Quando ele compra uma ação, todo mundo já compra também. Então a ação já sobe automaticamente. Quando ele vende uma ação, todo mundo vende também. Então a ação que ele vendeu vai cair de qualquer forma. Mas segundo, os ganhos dele também ficarão limitados, porque vai ter tanta gente usando a mesma estratégia para ganhar dinheiro que o lucro no final é menor. Agora imagine que ninguém tem esse modelo matemático fodástico, mas por acaso um determinado investidor acerta muitas vezes. O efeito, pela própria reflexividade, indica que ele será seguido da mesma forma, transformando num oráculo. Provavelmente foi isso que aconteceu com ele, e é por isso que ele ganhou tanto dinheiro. Finalmente, cabe ressaltar que essa teoria também mostra como as redes de televisão socialistas da mídia tradicional centralizada influenciavam as pessoas no passado. Como boa parte das informações que tínhamos eram sempre no mesmo sentido, isso gerava um feedback positivo da reflexividade. Quer fazer um político virar um ditador? Basta chamá-lo de ditador. Quer fazer um político virar um fraco? Basta chamá-lo de fraco. Dá para entender também porque eles estão desesperados, porque isso não funciona mais. De fato, se há muito mais informação muito mais ampla, quanto maior a quantidade de informação, menor é o feedback positivo de uma informação específica, gerando menos do efeito esperado pela esquerda. No final, a solução que vemos é isso daí mesmo. Quanto mais informação estiver disponível, menos a esquerda consegue manipular o mundo pela reflexividade. Menores os efeitos, até sobre ações e outros ativos. A teoria dele não está totalmente errada, mas está desatualizada. A esquerda não vai conseguir usar ela por muito mais tempo. Obrigado pela audiência. Esse vídeo foi um oferecimento de armataweb.com, cloud e serviços de data center. 100% de compromisso com a satisfação e privacidade dos clientes. Aceitamos Bitcoin. Veja o link na descrição do vídeo. Se você gostou desse vídeo, clique no like e compartilhe ele em suas redes sociais. Se inscreva no canal para nos ajudar, clicando no botão vermelho abaixo. Se quiser ser avisado de novos vídeos, clique no sininho ao lado. Se você quiser comprar camisas e outros itens do Visão Libertária, veja nossos itens no site Pimenta no Café, pimentanocafé.com.br/Visão Libertária, tudo junto sem acento, ou clique no link da descrição. Até a próxima!